É tempo de Copa do Mundo e a Central 3 chega com um podcast narrativo com histórias da seleção brasileira. É o Amarela Ouro. Personagens do passado, debates do presente e uma viagem por causos do maior time de futebol da história. Amarela Ouro, semanalmente no seu tocador. Uma produção Central 3. Faz Bebeto! Faz Bebeto! Faz Bebeto! Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2026, e eu sou o Caio Belandi, direto do estúdio Saturnino Braga, para mais um episódio da temporada Lado B 10 anos, aqui no YouTube e também no seu feed de podcasts. Quem está no YouTube já sabe, a gente precisa que você veja se está inscrito, inscreva-se. Às vezes você vê sempre e nem está inscrito, esquece. Então, por favor, inscreva-se, deixa seu like, o papo hoje vai ser muito bacana, é importante que você deixe seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, com aquele grupo de amigos que fala de política. Hoje também um tema muito quente que pra gente é importante que ganhe tração, né? E deixe seu comentário aí no final também, por favor, no vídeo, deixe seu comentário sobre o que você acha da pauta, enfim, pra gente é importante que você participe com a gente hoje no YouTube. O Daniel Soares está aqui comigo no estúdio e a Luara Ramos está via internet. Mais um episódio da parceria do Lado B com o escritório Normando Rodrigues Advogados, quem nos cede, inclusive, esse belíssimo estúdio. A gente recebe hoje Ricardo Berzoini, ex-presidente nacional do PT, ex-deputado federal, ex-ministro de Estado do governo Lula e Dilma. Hoje ele vai fazer com a gente aqui uma análise de conjuntura bastante ampla e bastante específica também. A gente vai falar um pouco dos desafios de reeleger Lula, de mudar um pouco a configuração da Câmara dos Deputados, pelo menos um pouco, né, que a gente está precisando. Vai falar também aí do fim da escala 6x1, uma pauta quente da semana. Berzoini, obrigado, bem-vindo, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para a gente bater esse papo. Bom dia, é um prazer estar com vocês, poder debater um pouco a situação do país e ver o que nós temos por fazer esse ano. Pois é, são muitos os desafios. Daniel, bom dia. Bom dia Berzoini, bom dia, Luara. Lembrando que o Ricardo Berzoini foi ministro do Trabalho e da Previdência, né, que na época era junto, das relações institucionais e da comunicação. Então tem um combo aqui muito interessante pra gente discutir. Tem um acumulado interessante pra gente discutir na prática, né? Luara Ramos, bom dia. Bom dia, Caio, Daniel, bom dia, Berzoini, bom dia para todo mundo que nos ouve. A partir de agora, prazeraço estar falando com um dos quadros que a gente pode dizer mais completos aí em experiência também. Estou ansiosa por esse papo. Pois é, presidente de partido também, né? O Dani estava lembrando aqui, né? Então, um cara com bastante acumulado, bastante necessário de ouvi-lo. Antes da gente começar esse bate-papo, lembrar que o Lado B é parceiro da Dona Chica Slingeria, uma marca de slings e carregadores que proporciona conforto para os bebês e liberdades para os papais e mamães. Excelente dica de presente, né? Presente útil, bonito, de qualidade, né? Uma marca que se posiciona a favor dos direitos das mulheres, das mães, muito interessante. E importante para os papais e mamães aí que estão buscando autonomia sem perder o contato com o seu bebê, né? Porque o bebê fica ali naquela posição aconchegante ali no peito da mamãe, do papai, tão bonitinho. Esses dias eu vi, inclusive, uma menina uma jovenzinha, mãezinha com o sling, achei tão bonitinho. Enfim, tá lá em donachicasling.com.br, tem 10% de desconto no cupom Lado B, e se a compra for no Pix, mais 5% de desconto. Dá lá uma olhada no site donachicasling.com.br e utilize o cupom Lado B na hora da compra. Siga também os nossos parceiros da Dona Chica no Instagram, @DonaChicaSling. Pedir o seu apoio, eu sei que final de mês é complicado, mas tem cartão virando, daqui a pouco o mês está virando, por favor, se você puder, apoie a gente em apoia.se/Lado B do Rio, tem faixas de 10, de 20, de 50 e de R$100. Essa semana tem, inclusive, sorteio para apoiadores
oferecida aí pela editora Boitempo. Então, se você quiser participar do sorteio dessa semana, já entra aí, já acessa apoia.se/Lado B do Rio, tá bom? Você pode usar o cupom LADOBOI20 no site da Boitempo, em boitempoeditorial.com.br, e você vai ter 20% de desconto nas compras, tá? Tem também cupom na Camisa Crítica, você vai lá em camisacritica.com e coloca o cupom LADOB, 10% de desconto em camisas como essa. Essa aqui pra mim é a maioral de todas, né? Eu compro uma a cada ano. Aliás, Vitão, pode me mandar uma nova se quiser. Uma verde pra carnaval do ano que vem, hein? Tem a verde da Mocidade. A Mocidade vai falar aí sobre o nosso norte ao sul. Mocidade decolonial de Padre Miguel. Juventude de Padre Miguel. Pois é. E lembrar, por final, que a gente também aceita Pix, né? De apoio. Quando você puder mandar um Pix, qualquer valor que você puder, você pode mandar para ladobdorio@yahoo.com. Você pode fazer o Pix recorrente também. Tornar seu apoiador por Pix direto do lado B. Só avisa lá a gente que está colocando lá R$10 por mês no Pix recorrente que você entra no sorteio da Boitempo, tá bem? Último recado, Lado B Live. Agora, quinta-feira, 7h30 da noite, aqui no nosso YouTube, na verdade. A gente vai fazer uma live com o Fagner Torres Lima, que hoje não pôde estar com a gente, e com a Luara Ramos, para eles darem os seus pareceres do que eles viram em Cuba. A ideia é que a gente traga o assunto de Cuba, um assunto tão importante, né? Nos últimos anos, nos últimos 60 anos, né, Luara? 77. Nos últimos 70 anos já quase. E a gente traga uma visão de quem esteve lá, né? Para falar um pouco sobre como é pessoas que foram lá, Luara e Fagner, turistar, claro, mas não só turistar, né? Foram lá observar, ver como é que as coisas funcionam, com um olhar mais crítico. Então vai ser bem interessante. Se você já foi a Cuba, venha participar com a gente lá no chat, dá aí suas visões do que viu. E se você não foi, mas tem vontade de ir, uma boa oportunidade também de ter dica cultural deles, dica de passeio. Vai ser bastante legal, vai ser uma live mais leve, mas tão política quanto, afinal a gente está falando da ilha, né? Quem está no YouTube, por favor, já pode ativar a notificação aí, o link da live já está aí no YouTube. E lembre-se de estar com a gente, ver se está inscrito, deixar o like e tudo mais. Maguinha, porque eu falei demais e agora eu vou chamar o nosso convidado para falar. Berzoini, eu acho que eu tenho que começar pelo assunto que está muito quente, né? Essa semana em Brasília, inclusive nesse momento aqui, segunda-feira, está prevista uma reunião entre o presidente Lula, o ministro do Trabalho Luiz Marinho e o presidente da Câmara, Hugo Mota, para falar da proposta, né? Pelo fim da escala de trabalho 6x1, essa escala aí absurda, né? Que faz a gente perder os grandes momentos da nossa vida. Esse debate está muito quente, né? O parecer do relator Léo Prates, o deputado do Republicanos da Bahia, pode ser votado aí numa comissão especial entre hoje e amanhã já, e a qualquer momento ir a votação no plenário. A gente viu também, né, nessa semana, cerca de 40 deputados retiraram suas assinaturas da proposta que foi apresentada pela oposição, que impede o fim da escala 6x1 até 2036, ou seja, deixa uma janela aí de 10 anos para não ser votada, e ainda aumentava a jornada de trabalho. Pleno ano eleitoral, dobraram a aposta. 170 e poucos deputados assinaram dobraram a aposta, como o Daniel falou, não só não querem reduzir, como querem aumentar. Mas 40 desses deputados já retiraram aí num trabalho de convencimento mesmo da população, né? É uma pauta que a população está comprando. E aí, Berzoini, quero que você fale um pouco. Você, como a gente falou aqui, foi ministro do Trabalho. Queria que você falasse um pouco como você analisa a possibilidade de aprovar o fim da escala 6x1, e aí tanto do ponto de vista macroeconômico, né, de aquecimento de mercado de trabalho, de consequências do mercado de trabalho, quanto do ponto de vista político eleitoral também, né? Afinal de contas, é uma demanda muito forte no ano que a gente está de eleição. Fala um pouco pra gente aí o que você tem visto desse debate do fim da escala 6x1. Esse é um tema que eu discuto desde os anos 80, porque, na verdade, a luta pela redução da jornada remonta ao período da redemocratização do país. Antes de ser ministro do Trabalho, eu fui sindicalista por 15 anos. Fui presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, da Confederação Nacional dos Bancários da CUT, que hoje chama-se CONTRAF, Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, e dessa luta que a minha categoria, os bancários, conseguiu
uma vitória expressiva dos anos 60, reduzindo, acabando com o trabalho aos sábados. Os bancos abriam aos sábados até os anos 60. E, ao mesmo tempo, a redução, a consagração da jornada de 30 horas semanais, com a exceção dos chefes e gerentes que podem trabalhar mais. Então, é uma luta da classe trabalhadora que tem dois sentidos. Primeiro, a qualidade de vida dos trabalhadores para que eles possam ter 2 dias por semana e ter uma jornada menor. Em segundo lugar, a possibilidade de você incorporar o ganho de produtividade da economia, não apenas para o capital, mas também para o trabalho. Você sabe, todos nós acompanhamos em vários setores da economia nos últimos 40 anos a evolução da automação, chegando agora à inteligência artificial. Ou seja, o capital busca sempre automatizar para reduzir a força de trabalho. E seria razoável até hoje que a jornada de trabalho para todos os trabalhadores fosse de 32 horas, 4 dias multiplicado por 8, de modo que esse ganho de produtividade decorrente da automação fosse repassado também em parte aos trabalhadores. E nós sabemos que, infelizmente, o empresariado brasileiro, e mundial, né, mas especialmente o brasileiro, tem uma visão muito tosca do processo produtivo. Você sabe que na Europa poucas coisas funcionam aos domingos. Aqui no Brasil se instituiu essa coisa de que tudo abre aos domingos, praticamente tudo, né? O que é um absurdo, porque o domingo é um dia de família, de confraternização, para quem é religioso, da sua religião, para quem não é, também do seu lazer. Portanto, não há razão nenhuma para não aprovar. E foi corretíssimo o presidente Lula colocar essa agenda no centro da conjuntura, porque isso significa, na verdade, melhorar a remuneração dos trabalhadores e gerar mais emprego, especialmente dos setores intensivos de mão de obra, e que nós poderemos ter mais contratações sem que haja nenhum risco para a lucratividade e para a viabilidade dos negócios. O capital sempre se ajusta e certamente se ajustará para buscar a rentabilidade adequada. E os trabalhadores precisam incorporar essa agenda, ainda que muitos já não trabalhem aos sábados, mas incorporar como algo importante para a classe trabalhadora como um todo. Claro. Eu acho curioso, tá? Assim, aquele curioso e engraçado, que é para não dizer outra coisa, né, Berzani, que para a reforma trabalhista não precisou de período de adaptação, né? Os caras correram para poder aprovar a reforma da Previdência também, mas agora precisam de uma década, para uma década que será perdida, né? Porque o tempo não para, e os trabalhadores continuarão trabalhando, quer dizer, é isso que eles querem, mas enfim, vamos lá para a pergunta, porque eu ia trazer, quando eu falei assim, um dos quadros mais completos, eu ia trazer também essa parte da sua biografia, do seu currículo aí, quero ter sido dirigente sindicalista também, então uma experiência que eu considero muito importante, porque eu tenho e já atuei e atuo junto ao movimento sindical também. Inclusive, estivemos juntos no seminário de comunicação do Sindipetro NF em 2019, não sei se você vai lembrar, na mesa de comunicação. Mas que eu acho que é uma grande base também, mas aproveitar toda essa sua experiência, porque geralmente a gente pergunta assim, quando vai falar de conjuntura eleitoral, né? Qual que é a solução? Então, o que é que nós precisamos fazer? E eu acho que uma das coisas mais legais que a gente vai aprendendo, eu estive no movimento estudantil também, e pegando assim, é com os nossa bateção de cabeça, vou dizer assim. Então, muita coisa a gente aprende assim, né, fazendo mesmo. E eu queria que você comentasse com a gente, trouxesse para a gente assim, né, vou falar nesses termos de quais os erros nós não podemos cometer este ano, né? Então, traz aí sua experiência de dirigente sindical, partidário, mas também ministro, parlamentar, ex-parlamentar. Que erros a gente não pode cometer nessa eleição? Eu creio, Luara, que um dos erros que a gente comete é tratar, às vezes, de eleição só da época da eleição. Isso limita muito o alcance, porque, obviamente, hoje são apenas 45 dias de campanha mesmo. Se somar a pré-campanha dá 3 meses, 4 meses, que você pode falar de eleição. Quando o problema do parlamento é justamente a falta de consciência de classe que a maior parte da classe trabalhadora tem na hora de votar. Então, muitas vezes até vota no Lula, mas não entende que precisa votar no deputado federal, no senador, alinhado com o projeto. Então, esse ano eu creio que nós temos que fazer um esforço para chegar
ao máximo dos trabalhadores. Não, quando eu falo trabalhadores, não são só trabalhadores assalariados, são também, por exemplo, os informais, mas especialmente uma coisa que está na pauta de 2027, que é a questão da Previdência Social. Nós temos no Brasil 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, mais cerca de 3 milhões dos regimes próprios de previdência. Eu não tenho dúvida que, se o Lula perder, eles vão tentar fazer uma nova reforma para aumentar ainda mais a idade de acesso ao direito previdenciário. Então, nós temos uma massa enorme, todos nós conhecemos inúmeros aposentados. Eu, inclusive, já fiz algumas palestras para sindicatos da CUT e para o PT, falando da importância que tem ter uma campanha eleitoral específica para aposentados e pensionistas, para assegurar a continuidade do aumento real dos benefícios e também para evitar que se faça uma nova reforma prejudicial aos trabalhadores. Para além disso, com a população em geral, mostrar, por exemplo, a questão da Petrobras, a questão que foi a privatização da Eletrobras de maneira absolutamente danosa à população e a questão também da privatização da BR Distribuidora. Ou seja, esse pessoal que se opõe ao Lula, eles vão querer privatizar o que resta. Banco do Brasil, talvez a Caixa Econômica, a Petrobras, e com isso a situação para os trabalhadores ficará pior ainda, para os consumidores em geral, que não terão, digamos, uma capacidade de pressão sobre o Estado que tem quando você tem uma empresa estatal. É bom lembrar que o BNDES, sob o comando do companheiro Mercadante, o Banco do Brasil, a Caixa Federal, são responsáveis pela maior parte do crédito que tem impacto social. E certamente, sob o governo do Flávio Bolsonaro ou de qualquer outro desse campo, certamente essas empresas perdem importância, perdem relevância e podem até ser privatizadas. Ministro, o senhor falou da questão, né, dos diversos tipos de trabalhadores, né, que nós temos, além dos informais. A gente tem uma massa muito grande hoje dos chamados plataformizados, principalmente entre a população mais jovem, a população abaixo de 30 anos, muita gente que já está aí há 10 anos no mercado de trabalho, nunca teve emprego formal e nem ambiciona ter emprego formal. Então, no momento que a gente tem, ao mesmo tempo, um ataque muito grande aos direitos trabalhistas, literalmente consolidados na CLT, e como o senhor bem falou, né, visando um novo ataque ao direito previdenciário, em mais uma reforma da Previdência. A gente teve várias ondas aí nos últimos 30 anos, cada vez restringindo mais o acesso à Previdência Social e marretando os benefícios. Como é que o senhor vê como a esquerda e o sindicalismo precisam se posicionar nesse mundo do trabalho plataformizado, apelando a a gente já pode chamar de uma geração de pessoas que não se convenceu, pelo menos ainda, de que ter direitos trabalhistas e ter direitos consolidados numa lei trabalhista é o melhor caminho, né? De ter um trabalho formal é o melhor caminho, o caminho mais adequado para a sua vida. Só levantando alguns dados aqui, né? O Lula ainda lidera entre os mais jovens, os menores de 24 anos, mas é a faixa que o tal do Renan Santos, né, do Missão, partido do MBL, tem melhor desempenho, chega a passar de 20%, com aquele discurso coach, bebelê que a gente conhece. E na parte de identificação, se você é direita ou esquerda, né, a gente tem a maior proporção de pessoas que se identificam como centro-direita ou direita é exatamente entre os jovens. Esse é um desafio grande, que é você assimilar na estratégia de organização da classe trabalhadora as novas formas de contratação. Eu, por exemplo, sempre digo assim, esse tipo de trabalhador sempre existiu. O que a novidade que se introduziu é o aplicativo. O entregador de comida cresceu muito com a pandemia, em função das pessoas se habituarem a pedir, mas sempre existiu, só que esse trabalhador estava vinculado a um restaurante. Quando surge o aplicativo, a plataforma, ele passa a não ter um único restaurante, ele trabalha sob o comando do aplicativo, assim como o motorista de aplicativo, do Uber 99, qualquer outro, acaba também ficando condicionado pelas regras do aplicativo, pelos algoritmos. Então, esse é um desafio que certamente é um grande debate hoje dentro da Central Sindical, é um debate também do risco dessa atividade se espalhar em todo o setor de serviços, já que os hábitos de consumo também mudaram. Então, quando nós discutimos isso, evidentemente, é como lá nos anos 80,
quando nós fazíamos uma disputa ideológica grande dentro das grandes empresas estatais e privadas sobre a importância de ter consciência sindical. Uma parte desses trabalhadores, que eu inclusive já atuei aqui em Brasília com o pessoal de aplicativos, uma parte deles tem plena consciência de que precisam ter previdência, que precisam ter uma outra forma de relação com o aplicativo, precisa ter uma forma de negociação coletiva dos trabalhadores com os aplicativos. E é isso que o governo tentou fazer, as duas tentativas de regulamentação, e que, infelizmente, não houve capacidade de comunicação suficiente para que essas pessoas entendessem que o governo estava ao lado deles e não contra eles. Porque, evidentemente, há uma propaganda permanente contra o Estado brasileiro. Muitas vezes se fala, não, o governo quer arrecadar dinheiro para a Previdência. Não, o governo quer proteger, quer garantir a esses trabalhadores uma proteção social. Por exemplo, muitos entregadores de alimentos ou entregadores de outras coisas sofrem acidentes terríveis e morrem ou ficam um longo período se recuperando sem poder trabalhar. Se não tem previdência, quem é que vai cuidar da renda dessa família? Eu mesmo acompanhei vários casos de famílias que perderam seus filhos, seus genros, que estavam entregando no iFood ou em outro aplicativo e sofreram acidentes graves, outros que ficaram sem capacidade de voltar a trabalhar. E a criação da Previdência Social, ela é justamente lá atrás uma forma de tornar compulsória, pelo menos para o assalariado, a contribuição e, portanto, a proteção. Muita gente, se não fosse compulsório, não contribuiria, porque tem aquela visão de que não, eu só vou me aposentar daqui a 30 anos. Esquece que tem o auxílio acidente, o auxílio doença, que tem o salário maternidade, a pensão por morte, que é uma forma de proteção social fundamental. Esse não é um problema do Brasil. Hoje, em todo o mundo, tem uma parcela dos trabalhadores que rejeita o Estado, porque ele entende que o Estado não está a seu favor. Então, é um desafio muito grande dos partidos, do nosso campo popular, de fazer um processo de pedagogia política para que os trabalhadores entendam que o Estado tem seus defeitos, tem seus problemas, mas que as conquistas legais, constitucionais que nós lutamos tanto não podem ser perdidas. Berzoini, eu vou trazer o nosso debate agora para um campo que você também faz o debate já há muito tempo, foi ministro, inclusive, que é a comunicação, né? O Lado B tem 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora em agosto. A gente iniciou em 2016, né? Ali no auge do golpe em Dilma Rousseff, no meio do processo, né? Em agosto. É a votação da Câmara, a votação do Senado. A gente começa dia 12 de agosto e dia 31. É a votação do Senado. É o impeachment definitivo, né? O golpe é consolidado. E era um período onde, por exemplo, a gente nem estava no YouTube ainda, não existia nem os aplicativos de áudio, né? Como o Spotify. Eles nem passavam podcast ainda, enfim, era tudo mato. Mas desde esse período a gente vem conversando sobre como as esquerdas, de maneira geral, elas ficaram para trás quando mudou a lógica, principalmente das redes sociais, no que diz respeito a se comunicar com o público diretamente. E a gente passou muito tempo correndo atrás disso, de entender, primeiro de entender, depois de tentar fazer igual, agora de combater. Eu acredito que seja mais ou menos essa linha temporal. Vou ser bem direto, assim, uma pergunta bem ampla, mas que eu acho que é para a gente tentar entender, né? E aí, no que diz respeito ao governo, mais especificamente, não tanto a militância, as instituições, os partidos, mas o governo federal, o governo Lula 3. Houve um período em que o governo entendeu um pouco do jogo e a comunicação melhorou, notadamente a comunicação com as pessoas, para que chegasse às pessoas, melhorou. Isso está posto em métrica, em número, de maneira empírica. Como é que você vê essa dificuldade que a gente teve histórica dos últimos anos, na última década e meia, para se comunicar com essas pessoas, a ponto da gente ter visto aí o fascismo brasileiro dar um banho na gente, nas redes sociais, por exemplo. E a partir disso, eu queria que você comentasse também como é que você está analisando esse embate que a gente está tentando fazer, uma parcela de nós, pelo menos, está tentando fazer, que é o embate com as Big Techs, né? Com as grandes empresas, os grandes empresários que já assumiram seus lados, né? Eles agora sentam na mesma mesa, se deixam ser fotografados na mesma mesa com o Donald Trump. Então não é mais uma questão na primeira fila da posse, não é mais uma questão de relação institucional, é uma questão ideológica, de parceria. Enfim, são esses dois segmentos que eu quero que você analise. A comunicação nossa, como é que está sendo, como é que foi, como é que tem que ser para a eleição,
E esse embate que a gente tem que fazer com a Big Tech. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar aqui, mas a gente sabe que a gente tem que combater. Como é que convive com isso e que análise crítica você faz? A comunicação de governo melhorou, é verdade. Melhorou em quantidade e qualidade. E é preciso reconhecer que o próprio presidente Lula se convenceu de que ele precisa ter um esforço de comunicação pessoal, já que ele é a voz mais forte que nós temos. Mas também os ministros, vários ministros evoluíram muito na sua capacidade de comunicar. Mas o que eu acho que é mais fundamental, que eu acho que nós não conseguimos ainda fazer, é criar um sistema planejado e coordenado de comunicação popular. Nós temos muitas iniciativas importantes, mas elas muitas vezes não se falam, fica cada um para o seu lado, com pautas diferentes, e você sabe que nas redes sociais o esforço digamos, o esforço de uma tarefa conjunta, ela é fundamental para pautar, porque um dos desafios da comunicação é o poder de agendamento, seu poder de pautar. Se você tem, por exemplo, todo esse campo popular, escolhendo pelo menos uma vez por semana um assunto para mobilizar a opinião das pessoas, você pode mudar bastante digamos, a realidade, a dinâmica do agendamento. A terceira questão que é importante, que eu acho que aí é uma questão que nós vamos ter que enfrentar, e que o governo já está enfrentando com suas limitações, que é essa questão do poder das Big Techs. Se você pegar nos anos 80, se pegasse as 20 maiores corporações do mundo, você ia ter pelo menos um terço eram empresas do setor automotivo e mais de um terço do petróleo. Hoje, se você pegar as 20 maiores empresas do mundo, 15 são Big Techs, ou pelo menos vinculados à tecnologia. Então mudou, a economia mudou, o poder de fazer dinheiro mudou. E essas Big Techs, obviamente, como qualquer capitalista, têm opção política. E no caso deles, como eles têm uma atuação transnacional, é uma atuação política transnacional, ou seja, afetam o Brexit, afetam a eleição da Itália, afetam a eleição da Argentina, do leste europeu, e tentaram afetar na Rússia e na China. Mas, felizmente, o Putin e o Xi Jinping, antes do Xi Jinping, ainda Hu Jintao, perceberam que não dá para franquear o espaço cibernético a interesses que não são interesses meramente empresariais simplórios, são interesses de dominar o debate do planeta. E no Brasil, veja bem, a vitória de Lula agora tem uma importância redobrável também por isso. Mas o governo sozinho não é capaz de fazer essa mudança. É preciso ter uma grande mobilização coordenada, bem planejada, para que a gente possa, por exemplo, construir redes sociais brasileiras. Por que nós temos que ficar refém do Facebook, do Instagram, do TikTok? É óbvio que é um desafio imenso, mas se não assumir esse desafio agora, daqui a 4 anos estaremos debatendo a mesma coisa. Pois é, eu acho que a pauta 6x1, acho que ela é um grande exemplo disso, né? De como a gente conseguiu pautar o debate ao nosso favor, apresentando proposta clara, importante, uma proposta com adesão popular, uma proposta muito clara, não era só sobre direito do trabalho, ou direito ao lazer, ou direito à família, juntou tudo e falou assim, temos que reduzir a jornada de trabalho assim, dessa redução que a gente quer, e a gente conseguiu pautar na comunicação o debate público com isso, né? E era uma pensada que a gente fez durante os últimos anos sobre como também o governo, não era só a comunicação, era a falta de uma pauta muito clara e muito segura para poder ser comunicada, né? Porque senão fica muito difuso. É um governo, por exemplo, historicamente ao lado dos mais pobres, né? O governo Lula é um governo dos mais pobres. E isso é importante dizer, mas como é que você diz isso, né? Você mostra os números do Bolsa Família, que inclusive, mais uma vez está sob ataque, somos dos mesmos, né? 2026, enfim. Mas você mostra os números, você mostra ali o projeto, e aí você consegue comunicar de maneira mais clara. E eu acho que a 6x1 nos ensina um pouco isso, né? Como ter uma pauta muito clara, de fácil comunicação, ajuda a gente a se comunicar e a pautar o debate, né? Acho que a gente tira essa lição um pouco, né, do que a gente tem visto, né? Comunicação também é o conteúdo, né? Quando você pensa em comunicação, você tem que pensar os meios, as estratégias de comunicar, mas pensar fundamentalmente é comunicar o quê? Qual é o apelo, por exemplo, de um assunto como a jornada de trabalho, que nem atinge toda a população. Mas mesmo quem não é atingido,
se sente solidária à pauta. Uma outra questão importante que eu acho que a gente não consegue, às vezes, comunicar bem, é essa questão da defesa das estatais. Isso. Por exemplo, no Rio foi privatizado o saneamento para uma empresa que certamente vai buscar a maximização do lucro. Você pega no setor elétrico, você teve a privatização das principais distribuidoras do país. E a crise de São Paulo da Enel, no Rio com a Light. Ou seja, muitas vezes as pessoas sofrem a consequência, mas ainda que sofra a consequência, não conseguem fazer o entendimento. E nós precisamos fazer esse entendimento. Embora as pesquisas mostrem que uma boa parte da população é contra as privatizações, muitas vezes não se mobiliza em nada para barrar, por exemplo, o que aconteceu em São Paulo com a Sabesp. A Sabesp foi vendida, o Haddad na campanha de 2022 avisou que se privatizasse ia piorar. O Tarcísio falou que não ia privatizar, privatizou, e hoje tem milhões de paulistanos e paulistas sofrendo com a falta da água ou a qualidade da água. Mandar um abraço pro amigo Júlio James, que tá sem água e reclamou. Tá sem água. Tá sem água, postou que tá sem água e reclamou dessa Sabesp, evidentemente. Júlio sempre com a gente. É isso, né? Não, só 2 comentários rápidos. É que muitas vezes as concessionárias privadas fazem o problema e a população ainda culpa o governo. Pois é. Né? Porque você tem uma coisa, um sentimento difuso de ódio ao Estado, como o Bezoini bem falou anteriormente, né? Lembro sempre, em dezembro de 2014, eu estava num churrasco, tinha tido um apagão na região, algo assim, de onde eu estava, e alguém que estava no churrasco comentou, também reeleger a Dilma. Era uma coisa localizada. A Dilma lá em Brasília falou assim, cortar a luz lá da Laranjinha. Não, era em Campo Grande. Campo Grande. Aí, e outra coisa é essa coisa que falou do apresentador da Globo lá, falando do Bolsa Família. Eu tava lendo aqui, era um fórum de empresários de Guarujá, em São Paulo, e fundamentalmente é essa galera falando pra eles mesmos, né? Claro. A terceira via que não consegue passar de 5%. Isso. Que eu sempre falo, né? Sem o antipetismo, o tucanismo antigo, a moda antiga, não passa de 5%. E é engraçado, né? Porque não só no Brasil, mas a extrema-direita nos últimos 10, 15 anos aí, conseguiu prosperar, ganhar corações e mentes muito com pauta moral, né? Mas ele já, de tanto repetir os mantras, né, como eu falei, a gente falou que anteriormente com jovens, eles já conseguem ter tração nas suas pautas ideológicas econômicas. Claro. Né? Esses jovens não viram, né? Não viveram como nós, os governos de FHC, para poder saber a importância de ter um Estado que nunca foi tão forte quanto a gente gostaria. Mas há muita relativização do governo Bolsonaro, inclusive da pandemia. Sim. Né? A gente viu, tanto é que a diferença na eleição do Lula foi pouco. Mas eu também queria fazer alguns comentários, porque eu estou vendo vocês falando aqui, perceber que está tudo interligado, né? Então, assim, quando a gente fala de que a nova geração, né, essa nova geração, ou então os mais jovens, rechaçam CLT, por exemplo, eu não acho que é exatamente a CLT o direito, sabe, Bezoini? É muito porque nós percebemos até com a pandemia que é possível trabalhar menos e ter mais qualidade de vida, então não há mais disposição para vender o seu tempo de vida por um salário que já não paga mais as nossas contas. Aí a gente vê como é que foi feito, inclusive por meio da comunicação também, e é preciso, acho que, diferenciar, porque a gente fala de comunicação do governo, mas estamos falando principalmente da estrutura de comunicação das ações do governo, e não exatamente de sua estrutura ministerial, né, como é o caso do Ministério das Comunicações. E aqui eu não quero deixar... a gente fala que a gente a roda viva do bem, né, Caio? Então não quero apelar para outro programa para dizer que a gente, né, vou deixar nosso convidado numa saia justa, então vou dizer isso, inclusive como petista, o Bezoini, que também eu vejo isso como uma falta do protagonismo do Ministério das Comunicações hoje. Quer dizer, para eu saber o Ministro das Comunicações hoje, para a maioria das pessoas saberem quem é o Ministro das Comunicações hoje, a gente precisa recorrer ao Google, sabe? Com todo o respeito ao ministro. Antes, a gente se falava de comunicação, e aí, mesmo quando eram umas pautas negativas para o governo, né, como foi no caso da Dilma, quando a gente falava em regulamentação, falava-se que era censura, mas pelo menos movimentava o debate. Hoje, qual o debate que a estrutura de comunicação do país faz? A gente sendo atacado por Big Tech diretamente. Não estamos falando, né, que a gente tem que um dono de uma das Big Techs, um dos maiores, né, bilionários, que quer chegar a ser trilionário, que é o Elon Musk, ameaçando diretamente ministros do STF, falando diretamente contra autoridades do mundo inteiro, inclusive brasileiras, e não há nenhum tipo de protagonismo do Ministério das Comunicações neste debate. Isso, para mim, é um grande problema, porque faz parecer que isso não é um problema, sabe? Faz parecer que é qualquer coisa, quando é o grande problema dos nossos tempos.
porque uma das coisas que mudou, além da economia, da forma de se fazer dinheiro nesse tempo, como o Berzoini trouxe, é que a comunicação mudou muito. Quer dizer, não dá para desprezar o fator das redes sociais. Eu acho muito pertinente a gente falar em redes sociais nacionais, porque todo esse debate ele pode ser relacionado pela falta da participação popular. Então, ter uma forma que garanta maior participação popular nos processos, também por meio de redes sociais digitais, eu acho que é fundamental para o nosso tempo, inclusive para o país de tamanho, né, como o Brasil tem, tamanho continental. Então, assim, eu fico pirando, porque eu estou olhando vocês aqui, por isso que desandei a falar agora, porque é tudo relacionado. Agora, como é que as pessoas não percebem? Como é que a gente também não consegue fazer com que isso seja percebido? Porque não vamos poder contar com a grande mídia tradicional, a imprensa tradicional brasileira, nem com apresentadores que lucram com a pobreza. Então, como é que ousam falar de programas de mobilidade social como é o Bolsa Família, ao mesmo tempo em que sempre lucraram com a pobreza e sempre acharam que pobres devem estar no mesmo lugar? Agora, esse conceito também um governo para os mais pobres também já mudou, porque as pessoas não querem se ver como mais pobres. O discurso coach avançou tanto, principalmente também pelas redes sociais, em que as pessoas estão se comparando o tempo todo e vendo, ora, fulano tem aquilo ali, o modo de consumo mudou, né? Então, tudo isso está tão relacionado que a gente também precisa pensar e com o trem da história andando, né? Não vou nem falar com a carroça, trocar o pneu da carroça com a carroça andando. Vou falar de trem como mineira que sou. Pensar ao mesmo tempo como é que a gente vai conversar e comunicar isso, né, no mundo de recursos finitos, essa ideia de uma abundância que pode, né, extrapolar, inclusive, limites éticos. Então, assim, foi mais um comentário do que uma nova pergunta, porque eu acho que as perguntas acabam sendo infinitas também, que bom que sejam, né, tomara que seja, mas que a gente possa pensar juntos. Eu só vejo como pensar juntos com uma comunicação potente, né, como eu disse, com uma comunicação que tenha protagonismo no momento em que ela é inclusive de ataque ao jornalismo, fake news, tudo mais, ela é a grande protagonista do debate mundial, tá no palco mundial. Ministro, a reflexão que você coloca é essencial, porque, na verdade, nós iniciamos o governo Lula 1, não existia nem redes sociais. A internet era uma coisa que muita gente não dominava. A gente tinha medo da internet. E, ao longo desse período, foi justamente no período que o PT chegou ao governo central, depois interrompido por 6 anos pelo golpe, mas foi no período em que mais se intensificou essa nova forma de comunicação. Eu creio que o presidente Lula, por várias razões, inclusive de correlação de forças, nunca conseguiu ter uma estratégia clara para lidar com isso. Lá atrás, no tempo que a discussão era o controle social dos meios de comunicação, ou a regulamentação dos meios, ele dizia que a melhor forma de regulamentar é o controle remoto. Que a pessoa que está assistindo não gosta, muda de canal. E nós sabemos que isso daí é uma simplificação terrível, porque o poder econômico está por trás. Por exemplo, a TVT existe, mas não tem quase audiência. Por quê? Porque ela não tem capacidade de fazer novelas que tenham apelo, não tem capacidade de transmitir o Campeonato Brasileiro de Futebol, de contratar jornalistas de grande exposição pública, assim como a TV Brasil também. A TV Brasil é uma iniciativa importantíssima do governo, mas que não tem orçamento para enfrentar a Globo, a SBT, a Record. Então, um dos problemas é o letramento político da população em relação à comunicação, que vale tanto para os grandes meios de televisão e rádio e internet, como vale para que hoje, que esteja meio vazio, as pessoas estão consumindo notícias pelo WhatsApp ou pelo TikTok, e não há um trabalho permanente para alertar a população de que uma boa parte do que recebe é fake. Então, esse desafio não é do governo, é de todo o campo popular democrático. Mas o governo tem que ter iniciativas claras para fazer isso. Por exemplo, o governo entregou o Ministério das Comunicações para a União Brasil. Eu entendo qual foi a arquitetura política, até porque eu fui ministro da SRI, mas eu fico triste, porque o Ministério das Comunicações, na minha opinião, é um dos ministérios centrais do governo, e não apenas uma pasta para ser entregue por um partido, inclusive o partido não tem compromisso com o Lula. Alguns membros do partido podem ter, mas o partido não tem. É isso. Bem, Berzoini, agradeço a sua presença, acho que a gente conseguiu condensar aí um pouco do que se espera para esse ano, né? Um ano eleitoral, tem sempre os desafios são sempre postos,
A gente vem aí de uma semana, algumas semanas, já 2 semanas aí, de boas notícias ali nos números frios das pesquisas, né? Da opinião pública, a maré virou um pouquinho, mas a gente sabe que não vai ser assim até outubro. Não, a história do Brasil não permite. Estava até conversando com o nosso CH esses dias, né? E ele, muito crente na vitória em primeiro turno, né? Do Lula e tal. Eu falei, olha, matematicamente é possível. Historicamente é improvável, porque a história mostra que não... Que não houve eleição do PT no primeiro turno. A história mostra isso. É claro que a gente vai buscar isso, a gente aqui sabe que a missão número 1 é essa, mas, enfim, se não for assim também vai ser do jeito que dá, do jeito que já foi 22, vai ter do jeito que já foi sempre assim. O Brasil não está moldado para eleger o Lula no primeiro turno, infelizmente, mas a gente vai tentar. E a gente sabe que vai ser um ano bastante difícil, né? Ainda que a gente tenha otimismo, ainda que a gente saiba que o candidato lá do outro lado tá mais sujo do que pau de galinheiro, e a gente sabe de tudo isso, mas a gente vive uma sociedade que está bastante fascistizada, a verdade é essa, a gente tem uma massa aí que a gente não consegue mais conversar, e a gente vai ter que manobrar isso de forma que na eleição a gente consiga diminuir os danos, porque a eleição acaba servindo para isso, e preparar um governo Lula 4, né? Conseguir mobilizar votos do Lula para o Congresso. Também. Pois é. Quem vote Lula, vote em candidatos que apoiam o Lula para deputado e para senador. E tentar preparar o terreno para que a partir de 2030 a coisa seja menos pior, ao menos, né? Do que a gente tem visto, né? Porque aí já vira um outro momento. 2030 pode ser a nova 1989, né? Vai vir 35 candidatos, vai ser engraçado viver. Berzoini, brigadão. Já fica o convite para voltar durante o ano. Já conversei aqui com o Normando. A gente está aqui tratando aqui de algumas pautas para 2026. Já fica o convite, que eu acho que você é um quadro que tem muito a colaborar. Não só porque esteve lá, né? É importante saber porque esteve lá, mas também porque consegue trazer para o debate aí questões, né? Não só as respostas, mas as perguntas também necessárias a serem feitas. Então, obrigado pela sua participação. A casa é sua. Deixa seu recado final. Obrigado. É sempre importante participar desses espaços que nós temos nos meios digitais. Fico à disposição de vocês para voltar em outros momentos e vamos trabalhar muito para ganhar no primeiro, no segundo, não importa. O importante é ganhar a eleição para evitar o retrocesso e tentar avançar um pouco mais na agenda. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, Berzoini. Vamos ver se você na volta, quero um parte 2 com você para a gente falar de São Paulo. Eu queria ter falado de São Paulo um pouco. Vamos falar. Tem peculiaridades aí a eleição em São Paulo. Laura Ramos, obrigado também por estar com a gente aí nesse horário que a gente arrumou da manhã, né? A gente que tá se acostumando aí a fazer horários espalhados, então obrigado pelo seu esforcinho de estar com a gente. Valeu, Caio, valeu, Daniel, valeu, Berzoini, mais uma vez aí. Todo mundo que esteve com a gente até agora, eu gosto sempre de começar falando e terminar também agradecendo com o pessoal que nos ouve, que é sempre muito generoso, né, a comunidade do lado B do Rio. Convidar mais uma vez para a nossa live B de Cuba, que é uma grande responsabilidade. Eu estou aqui, falei com o Caio, falei, olha, estou tensa para poder falar, porque a gente sabe da responsabilidade que a gente, né, mesmo sendo tão alternativo assim, mas tendo 10 anos, tendo essa comunidade maravilhosa, essa responsabilidade que o lado B tem para poder falar de esquerda, da esquerda nacional, para poder, né, pautar o debate, tentar pautar o debate também, e da responsabilidade que Cuba carrega há tanto tempo, né, de ser essa utopia e essa pedra no sapato do imperialismo, bem do ladinho deles. Então, convidar mais uma vez. E só para concluir, aproveitar para fazer um último comentário, porque, Caio, você fala do quanto a população está fascistizada. E não vamos desprezar, não vamos ignorar a responsabilidade que a grande mídia tem nessa fascização, na naturalização do fascismo. E esse combate só se faz com comunicação como protagonista, como parte do projeto. Então, vou falar de novo, já que, né, nós falamos de erros aqui, a gente precisa de erros novos, eu venho dizendo isso há algum tempo. Então, erros novos, vamos experimentar uma comunicação contra-hegemônica que tenha, de fato, um lado, que tenha um projeto, que tenha um lado B. Eu acho que esse é um bom encerramento para a minha participação de hoje. Um grande abraço e até a nossa live, quinta-feira. Perfeito, Laura. Acho que foi um grande encerramento mesmo. Live quinta-feira, 7h30. Espero vocês aqui. Laura, tem uma vantagem nessa live. Eu sei que você tá aí, né? Você fica ansiosa, né? De tentar saber o que você vai falar e tal. Pelo menos ninguém vai mandar você pra Cuba. Isso aí, você não vai ter lá no chat. Tá falando de Cuba? É isso, vai pra Cuba. Ninguém vai fazer. Volta pra Cuba. Vou mandar de volta. E já adianto aí, spoiler, eu iria. Pois é. Boa ainda.
A tendência é que os nossos espectadores e espectadoras que façam isso queiram ir com vocês, né? De volta para Cuba. Eu também penso em ir um dia, quem sabe. Daniel, boa tarde. A gente encerra por aqui na semana que vem. Entrando na tarde agora. Entrando na tarde. Boa tarde. Obrigado ao ministro Berzoini. Obrigado mais uma vez, Luara, Caio. Até a semana que vem. É isso. Então, a gente encerra por aqui. Mais um episódio da temporada lá do B10 Anos. Se você curtiu, deixa aí no YouTube o like, deixa seu comentário também. Adicione seus comentários sobre o que vocês, de repente, gostariam de abordar aqui no programa. Se tiverem perguntas para o nosso convidado, a gente manda para ele responder também. Depois a gente coloca aqui no YouTube. Então, de repente, se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer, que queiram ouvir a resposta do Berzoini, podem mandar para a gente manda para ele lá por WhatsApp, ele responde e a gente copia aqui nos comentários, tá? Manda, compartilha com todo mundo. O programa hoje ficou bem bacana, bem de alto nível. A gente espera vocês semana que vem, mais um episódio. A gente vai começar agora uma temporada de pré-candidaturas, né? A gente vai entrevistar bastante candidatos e pré-candidatos agora. No eleitoral, a gente gosta de abrir nosso espaço para as pessoas que vão botar aí seus nomes nas urnas. Então, já vai começar aí as pré-candidaturas estarem conosco. A gente convida vocês a ficarem com a gente e fortalecer o jornalismo independente, contra-hegemônico e anticapitalista, como a gente é há 10 anos. Forte amplexo e até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.